A conversa é precisamente o título da crónica que o Alexandre Borges assina hoje no site do Observador, que no fundo fala do poder que dois Antónios têm ou não no mundo. Isto na semana em que António Costa entrou em funções como Presidente do Conselho Europeu. Bem-vindo, Alexandre Borges. O Alexandre encontra no seu artigo uma característica que une António Costa e António Guterres, dois Antónios, e que, na sua opinião, explica que ambos tenham chegado a importantes cargos mundiais. Qual é essa característica? É aquela que vamos exibir aqui mesmo, é a arte da conversa. É uma arte muito, muito portuguesa, parece-me que é muito identificada com o país. E porquê? Porquê que há esta característica a unir estas duas figuras? No fundo, não reconhece nestas duas figuras capacidades para liderar estes organismos em termos desafiantes, como diz no seu artigo? Explique-nos lá um bocadinho mais. Exatamente. Não, digamos, nem teria de achar ou não achar eu isso, naturalmente estão onde estão, porque quem de direito o achou, observando, tentando pensar nas razões pelas quais lá estão. Parece-me que essa, de facto, é capaz de ser a sua maior qualidade. Mas, digamos, para mim, a questão coloca-se um bocadinho ao contrário. Digamos, chegamos lá quando começamos a olhar à volta e a ver como as coisas estão. E honestamente tenho de confessar que pensava, eu sou um pessimista por natureza, é uma coisa difícil de curar, mas pensava mesmo há dias, tenho andado a pensar que objetivamente me parece difícil dizer que no meu tempo de vida, nos meus jovens 44 anos, e para muita gente que anda por aí, mais 50, etc., é difícil pensar que nós, no nosso tempo de vida, tenhamos assistido a um momento mais complicado do que este. E enfim, para tentar não deprimir muito os nossos ouvintes no caminho de casa, pensar naturalmente na guerra entre Ucrânia e Rússia, que envolve mais uma quantidade de forças, nomeadamente da NATO, no apoio à Ucrânia, que do lado russo há uma Bielorrússia que colabora, e soldados do Iémen e da Coreia do Norte metidos ao barulho. De repente estamos a falar da Coreia do Norte e percebemos o que se passa na Coreia do Sul, uma das poucas democracias de pleno direito naquela região do mundo, e em que de repente temos um presidente a declarar lei marcial por suspeitar de influências perniciosas na oposição, e o Parlamento a querer destituí-lo, exército na rua. Vamos para os Estados Unidos, onde com uma anunciada guerra comercial com a China em particular e com o resto do mundo, que vai encarecer muitíssimo a nossa vida, e em princípio também aos próprios americanos, mas isso logo veremos. E temos a Europa no meio disto, no momento em que está, em que temos o eixo franco-alemão, que é a força motriz da União e da economia europeia. De um lado, a França, com a situação política e económica em que se encontra, pronto, com o governo mais curto desta República de missionário, com uma dívida gigantesca, a ter que estar a dizer ontem que não é a Grécia, e sabemos que vai ter que haver cortes drásticos na despesa francesa, e sabemos, lá está, como é que os franceses normalmente reagem sempre que alguém lhes tenta cortar o que quer que sejam. Portanto, em princípio, espera-se uma reação social muito complicada. E na Alemanha, o que também está a acontecer. O governo também é fragilíssimo, eleições em breve, crescimento da extrema-direita, a indústria em crise, há 2 anos em recessão, e em termos energéticos, numa situação muito complicada, porque dependia profundamente da Rússia, em termos de indústria automóvel, totalmente ultrapassados pela China. E quando a gente vê este cenário, que de facto é aflitivo, a gente pensa, bem, who you gonna call? Se isto fossem os caça-fantasmas ou um filme de super-heróis, okay? Quem é que nós vamos chamar para nos tirar desta situação? E a gente olha à volta e vê, bom, está o António Costa. Acaso podia chamar o António. Chamou o António, como é que eu não me lembrei disso? Obrigado. Também podia ser o título da crónica. Era o título. Posso refazer? Acho que sim, acho que nós temos esse título ao podcast, por exemplo. Do texto outra vez. E chamou António, de facto, esta é a razão. Portanto, António Costa, Presidente do Conselho Europeu, António Guterres, neste caso nas Nações Unidas, já há muito tempo, quando olhamos para a situação global, depois também a situação na Síria e no Médio Oriente, que eu agora não estava aqui a elencar. E portanto, eu não sei, eu não estou a censurar, eu estou só a falar da minha experiência pessoal. Pode haver quem fique descansado quando vê isto. Eu não fico extraordinariamente descansado.
Não fico descansado porque penso, quando vejo, lá está, portugueses a liderar, portugueses a ocuparem estes cargos, eu pensei, bem, ou quando vejo as pessoas de outras nacionalidades, eu penso, bem, estas devem ser figuras notáveis, não é? Selecionadas dentro de um enorme rol de candidatos. Mas a verdade é que estas duas pessoas lideraram o governo português em metade dos últimos 30 anos. Durante 6 anos para António Guterres, cerca de 9 anos para António Costa. De resto que foi, obviamente, ministro António Guterres, representam um determinado caminho do PS em Portugal. E quando eu olho para a situação em Portugal, ela não é, digamos, maravilhosa. Não é maravilhosa, nem em termos económicos, nem em termos de defesa, nem em termos sociais, quando ainda há dias tivemos naturalmente os números da pobreza, que são já há muito tempo, ainda com uma ténue descida, cerca de 1/5 da população vive abaixo do limiar da pobreza, em que vivemos num momento muito complicado, em que vemos a contestação social na rua, em que sabemos como é que foi a queda do investimento nos últimos anos, em que as infraestruturas públicas estão no estado débil em questão, com reflexos, nomeadamente, em coisas como o INEM e etc. E, portanto, eu penso, se estas duas pessoas não lideraram maravilhosamente um território de 10 milhões de pessoas que não tinha especiais problemas destes, como é que vão lidar como é que nos vão salvar destes problemas globais que atravessamos agora e que, como digo, me parecem únicos ao nível de pelo menos 2 gerações. Como é que tu... Quando eu penso que grande superpoder é que eles têm. O super-homem tem visão raio-x, outras coisas assim. Estes 2 Antónios têm o superpoder da conversa. E achas que é por isso que foram escolhidos? Acho que sim, suspeito que sim, porque de facto são dons importantes do ponto de vista diplomático, não é? E tanto recuado de facto a pensar um bocadinho o que é que nós temos parece-me que isto não são características singulares destas pessoas, elas não são diferentes do país que representam e até por isso foram votadas várias vezes, escolhidas por esse mesmo povo. Eu acho que de facto António Guterres e António Costa encarnam alguma da Portugalidade mais antiga, que é esta ideia de que o diálogo é a nossa grande dádiva ao mundo, desde sempre, de facto. Quando as coisas se faziam assim, quando as coisas se faziam por conversa e comércio, nós fomos maravilhosos e é observar como de facto, enfim, há coisas naturalmente, hoje em dia já há uma consciência histórica bastante diferente sobre o que é que foi naturalmente, o que é que foram os impérios coloniais e nós estamos longe de ser inocentes nos pecados dos impérios coloniais, somos os maiores, ninguém vendeu tantos escravos no mundo, não é, como os portugueses, mas quando olhamos para o sistema de ocupação, naturalmente sabemos que ele foi muito diferente daquilo que aconteceu com os espanhóis, com os britânicos, com os franceses, e entre outras coisas, eu julgo que teve a ver com um povo que se construiu desta necessidade de ter que chegar a entendimentos e da conversa, não é? Nós no século XVI éramos 1,5 milhão de pessoas no território que é hoje Portugal, porém estávamos efetivamente distribuídos do Brasil ao Japão, à Índia, a Timor, muitas vezes, como sabemos, apenas ocupando zonas costeiras, nunca conseguindo grandes ocupações do território, que era absolutamente impossível, não é? Fisicamente impossível para um povo tão pequeno, mas que de facto conseguimos controlar o comércio em grandes regiões do globo e influenciar profundamente essas culturas, graças às nossas artes conversacionais. Alexandre, deixa-me só colocar aqui uma última questão, já estamos quase em cima do nosso tempo. Podemos concluir... É a conversa. Exato, mas podemos concluir da sua crónica que a escolha de pessoas com essa característica específica do diálogo, da conversa, acontece de propósito, ou seja, o objetivo é que os problemas não sejam resolvidos, mas sim contornados, que não haja propriamente uma resolução dos problemas? Eu receio que sim, quando nós olhamos para o momento que estas instituições atravessam nas Nações Unidas, é infelizmente muito visível a queda da sua influência a nível global, a sua desautorização. E quando vemos também qual é a situação neste momento do ponto de vista de um entendimento europeu, de onde é que isto vem de facto, como dizia bem no início da conversa, o ponto de partida, a sugestão para esta crónica vem de António Costa ter tido a sua primeira intervenção, ter estreado como Presidente do Conselho Europeu, que naturalmente sabemos que é um lugar desde logo não executivo, não é a Presidência da Comissão, não é? Sim. Portanto, e onde este tipo de perfil encaixa melhor.
e ter na sua primeira ação, escolher ir à Ucrânia e manifestar apoio incondicional à Ucrânia e dizer que o apoio europeu é irreversível e que estamos aqui para fazer tudo o que pudermos para ajudar a Ucrânia a ganhar a guerra, e que isto é fundamental para o futuro da Europa. Eu estou completamente de acordo com tudo isto e acho que é um gesto muito bonito. O que eu receio é que seja só conversa, não é? Porque isto acontece, de facto, no mesmo dia em que Zelensky, em que o presidente ucraniano, pela primeira vez, logo ele, de toda a gente, dá um sinal de que talvez tenha que ceder território. Talvez ele admite ter que ceder território para chegar à paz. E então, aí é que eu receio que isto, lá está, possa ser só conversa no momento em que para a Europa já não pode ser só conversa, nem para o mundo. Alexandre Borges, muito obrigado por ter sido colunista do dia de hoje na Tarde Política da Rádio Observador. Muito obrigado. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.